Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Farai, sou advogado e hoje a gente vai continuar os estudos dos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, que fala sobre o Tribunal do Júri. E hoje nós estamos no artigo 411, é um artigo bem longo, peço a sua atenção. Na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nessa ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acariações e reconhecimento de pessoas, coisas, interrogando-se em seguida o acusado, procedendo-se o debate. Então vamos lá. Então na audiência de instrução, que é aquela que a gente arrolou até 8 testemunhas cada parte, né? E para cada fato, tá? Então, se são vários crimes, você pode arrolar testemunhas por fato e não por parte. Aí é uma questão polêmica. Há quem diga que é por parte, há quem diga que é por fato. Quero ver você ter tantas testemunhas, mas às vezes você consegue ter sim. Aí você vai brigar por isso, tá? Então vai ser, em primeiro lugar, tomada das declarações do ofendido, se possível, porque a gente está falando de crime contra a vida. Então, se foi consumado, não tem vítima para falar no momento da primeira fase do júri, certo? Nem na segunda, a não ser que seja feito ali com uma questão espírita, né? Uma sessão espírita para ouvir a vítima. Ah, que bom seria. Aliás, tem até uma questão polêmica de cartas, né? Aquelas cartas de Chico Xavier, carta psicografada, e se ela teria valor probatório, uma vez que foi a própria vítima contando quem foi que matou, né? Isso é muito polêmico. Não tem valor probatório, até onde eu sei, mas é algo que, com certeza, a defesa, por vezes, vai tentar, e uma vez que o jurado leigo pode votar com seu sentimento, isso pode vir a vingar na segunda fase no Tribunal do Júri, certo? Vamos lá. Então, depois do ofendido, vem as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Então é sempre quem acusa, depois quem defende, certo? Depois da testemunha de defesa, vem os esclarecimentos dos peritos. Então, os esclarecimentos do perito têm que ter sido requeridos pela defesa antes, tá? Acho que isso a gente vai falar em um dos parágrafos a seguir. Então, tem os esclarecimentos do perito e depois a acariação. O que é a acariação? É quando uma testemunha diz uma coisa e outra testemunha diz outra. O juiz tem então o direito, ou as partes podem pedir, na verdade a gente pede, né, para ver o circo pegar fogo, quando você tem certeza que a testemunha da acusação está mentindo, ou vice-versa, né? A gente pede então para que uma fale na cara da outra. Se um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo o oposto, ambos são suspeitos de estarem cometendo o crime de falso testemunho, certo? Um deles está falando a verdade, mas os dois estão suspeitos, uma vez que houve a dúvida ali levantada. Então, pode até sair preso da audiência em flagrante delito, tá? Inclusive, pode sair os dois. Se o juiz prender um só, já mostra que ele está tendencioso a um lado, não é verdade? A acreditar em uma das provas produzidas. Reconhecimento de pessoas, ou seja, se a vítima reconhece aquele que foi o suposto agressor. Coisas. Utilizou determinado objeto, foi utilizada aquela faca, não foi utilizada aquela arma. Então é o momento também de fazer esse reconhecimento. E por fim, né, sempre por fim, é feito então o interrogatório do acusado. Então o acusado é o último a ser ouvido, tá? Então é como se você tivesse sido flagrado cometendo algo. Primeiro você tem que ver tudo que tem contra você só para depois você se manifestar, certo? Então você tem esse direito, o acusado tem o direito de se manifestar somente depois de produzida todas as provas contra ele. Isso na primeira fase, na segunda também, mas é essa forma que no direito criminal que sempre é feita. E depois disso vem os debates, né? Então o promotor pode falar, ele vai ter um prazo ali para fazer os memoriais orais dele e o advogado vai ter o seu momento também e depois vem a sentença. Em regra, se tiver alguma diligência a ser feita, alguma coisa do tipo, aí não vai ser feito o debate oral naquele momento, vai ser feito por último. Também a última peça que tem que acontecer antes da sentença é o memorial da defesa. Perfeito? Parágrafo 1º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e do deferimento do juiz. Então, o advogado tem que fazer esse pedido, o perito já juntou, né, o perito oficial já juntou no processo o seu laudo. Ficou dúvida, o advogado tem que fazer esse pedido, então, para que ele esclareça essa dúvida em audiência, depois de ouvir as testemunhas de defesa. Perfeito? E o juiz tem que concordar com essa dúvida.
Se for uma dúvida impertinente, algo que ele está só querendo procrastinar, está querendo enrolar, ele vai então indeferir esse pedido. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Como acabei de falar, o juiz pode indeferir os pedidos que sejam irrelevantes, né, protelatórios, impertinentes. E por que fala que vai ser em uma audiência só? Eu penso que antes havia então a possibilidade de ser uma audiência só para ouvir testemunhas de acusação, uma audiência só para ouvir testemunhas de defesa e depois uma audiência só para o interrogatório. Isso acontece onde? Na Justiça Militar. Na Justiça Militar é segregado. Tem um momento, o ato de ouvir as testemunhas de acusação, depois tem a audiência de ouvir as testemunhas de defesa, o interrogatório do réu e por fim vai ter os debates orais, né? Isso fazendo paralelo com a JME. Justiça Militar, na verdade, na União também. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se o caso, o disposto no artigo 384 dessa lei. Aqui vai falar sobre a mutatio libelli, emendatio libelli. Emendatio é quando o juiz simplesmente muda o dispositivo, mas não tem relevância, sabe? É como se fosse uma mera correção para o momento da pronúncia, ou até da desclassificação, enfim. Já a mutatio libelli, o juiz abre prazo ao promotor, o promotor então vai fazer a correção aí do processo, né, da denúncia dele, e mudando o crime que a pessoa está sendo acusada, muda tudo, não é verdade? Então, abre prazo de novo para a defesa, vai produzir novas provas para se defender do novo fato que está sendo alegado ali contra ele, tá? Muitas vezes nesse momento já está prescrito, muitas vezes pode acontecer algum outro impedimento que trava tudo. Acontece mesmo. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-lhe a palavra, respectivamente, a acusação e depois a defesa. Prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. 20 mais 10, tá? Não é réplica e tréplica. É 20 minutos, que o juiz pode dar mais 10 minutos, vira meia hora. 20 minutos, que pode aumentar mais 10 minutos, vira meia hora para a defesa, tá? Em regra, não se utiliza tanto tempo. O que é importante nesse momento de memoriais orais é você fazer esse é o momento que a defesa vai falar, na verdade, porque até então, às vezes, ela está em silêncio. E às vezes ela não vai falar também. Às vezes não é interessante você revelar a tese defensiva que você vai usar no plenário. Se você for usar no plenário, você tem certeza da pronúncia, fica quieto. Inclusive o réu fica em silêncio, né, no seu interrogatório. Por que você vai ajudar a acusação a saber o que você vai dizer, não é mesmo? Se tem prova da pronúncia se tem prova da autoria e da materialidade, a pronúncia é certa, fica quieto. Perfeito? Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para acusação e defesa de cada um deles será individual. Então, para cada réu tem esse tempo. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período de manifestação da defesa. Ou seja, então o assistente de acusação, ele pode falar, depois que o promotor usou os seus 20 mais 10, o assistente de acusação pode falar por mais 10 minutos. Se ele fizer isso, a defesa também computa esse tempo a mais. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Então, a testemunha X faltou. Na próxima vez, ele pode vir com essa condução coercitiva, tá? Ou seja, se ele causou todo esse tumulto, teve que redesignar todo mundo para poder ouvir, faltou uma testemunha de acusação e ela é muito importante para o promotor, todas as defesas, as outras provas têm que voltar na outra vez. A não ser que o advogado seja muito frouxo e fale, não, pode ouvir minhas testemunhas de defesa antes da acusação. Pô, não faz isso. Você vai produzir a prova sua antes que o promotor faça? Não faça isso. Você está dando um tiro no seu pé. Eu tenho certeza que todo mundo vai concordar. Porque você está sendo o único prejudicado. Você não, seu cliente. Então não concorde com inverter a ordem da oitiva das testemunhas. Sua testemunha volta no outro dia para ser ouvida de novo. Desculpa, sou chato mesmo, faço todo mundo voltar e sai todo mundo intimado, porque se não sair intimado, eventualmente se ele falta da próxima vez, aí eu perco a minha oportunidade. Então não, porque qual que é a vantagem de ele ser intimado? Você tem o direito de redesignar novamente para ouvir aquela testemunha, a não ser que ela não seja boa, a não ser que ela não importe para mim, tá? No sentido de sair intimado. Nunca ouço antes da testemunha de acusação.
Parágrafo 8º. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão de audiência, observado em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Ou seja, a testemunha que apareceu ela vai ser ouvida. São 8 testemunhas de acusação, faltou 2. Houve as 6 que vieram, né? Observada a ordem. Por quê? Veio 8 testemunhas da defesa e 7 da acusação. Ou melhor, faltou todas da acusação. Vamos aproveitar e ouvir das defesa? Não, porque tem uma ordem estabelecida nesse parágrafo, nesse artigo, conforme a gente já falou. Por fim, parágrafo 9º. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão, ou a fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso sejam conclusos. Ou seja, o juiz já pode dizer ali, você vai pronunciar, impronunciar, despronunciar, desclassificar, fazer o que ele quiser, absorção imprópria, absorção sumária, ele pode fazer o que ele quiser. Nesse momento, acabou os debates, ele já dá a sentença dele. Em regra, vai à conclusão e depois volta em 10 dias, aí sai essa decisão da primeira fase do júri, tá? A decisão de pronúncia, impronúncia, enfim. Aí vai dizer, vai ver quais serão as sentenças que podem ocorrer na primeira fase, que a gente ainda vai tratar mais adiante. Espero que tenham gostado desse artigo. Se vocês quiserem entender mais sobre o Tribunal do Júri, entrem no nosso curso aqui abaixo, no juri.com.br, e você vai conhecer um pouco mais do nosso curso, um pouco mais do tribunal, as coisas que não estão no código, que não estão nos livros, a gente guarda, o ouro tá no curso. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um like no vídeo e deixe seu feedback. Se tiver alguma dúvida também deste artigo, pode escrever aqui. Tem muita coisa que a gente podia falar, mas o vídeo já está bem longo. Podia falar sobre valor probatório das provas, valor probatório da palavra do ofendido, do perito, do réu. Enfim, tem muita coisa nesse artigo aqui, mas a gente vai trabalhando pouco a pouco. Perfeito? Sigam conosco e amanhã tem um novo vídeo. Um grande abraço.